foi presenteado pelo nosso irmão Emmanuel, guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, que foi o médium encarregado da psicografia do mesmo. Estamos estudando a primeira parte e o nosso item trata das ciências aplicadas, é o item número 5. Aqui temos a questão número 101 que foi proposta a Emmanuel. Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, do câncer e etc. E Emmanuel responde: antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provas e a necessidade de sua execução plena. Emmanuel aqui nos fala que antes de qualquer consideração devemos examinar a lei das provações e a necessidade da sua execução plena. Quer dizer, antes de pensarmos na cura do corpo, devemos considerar e dar muito mais atenção à cura da alma, à cura interna. A lei das provações não é uma lei que visa detonar ou em um processo de vingança em relação àquele que falha e cai nessa condição da provação a fim de se retificar. A intenção da lei das provações é o nosso adiantamento, é o nosso despertar. É aquela lei enunciada como a cada um será dado segundo as suas obras. Então, qualquer coisa, qualquer doença que nos afete, devemos ter a certeza de que não é simplesmente para que soframos, para que possamos ter situações de provações dolorosas. A ideia é para que nós nos investiguemos, para que nós nos indaguemos o porquê estamos naquela condição de dor, de sofrimento, de doença. E continua aqui Emmanuel: na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta residem todos esses recursos, até hoje inapreendidos pela ciência dos homens. Olha, meus amigos, nós temos todas as possibilidades de autocura. Nós temos recursos da natureza, energias, fluidos, elementos que ainda não conhecemos, mas que são capazes de nos garantir uma condição de vida saudável, plena e feliz. Só que esses recursos ainda não são conhecidos por nós. Ainda não aprendemos a lidar com ele. Ainda não conseguimos manipulá-los. Mas esses recursos existem. Só que o nosso alto grau
de ignorância nos cobre a visão para que possamos percebê-los e utilizá-los. E é por isso que as consequências dos nossos atos são de vital importância para nós, porque através dessas consequências é que iniciamos o nosso despertar. E aqui Emmanuel diz o seguinte: Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas. Jesus, um ser já alinhado completamente com a lei, um ser que não comete mais nenhuma falha em relação à lei divina, Jesus tem todo esse conhecimento, toda essa capacidade. E ele utilizava isso a bem do próximo. Mas Jesus, ele curava de forma indiscriminada a todos? Não. Ele não curou a todos. E quando ele curava, ele ainda dava uma orientação: vá e não peques mais. Isso quer dizer, o que você está passando é consequência natural da forma como você vive, pensa, sente e faz. E ele nos aconselhava a autoelevação, a automudança. Quer dizer, nós mesmos temos que fazer essa mudança em nós. Somos nós. Ninguém vai nos mudar. Então, cabe a nós, diante da dor, diante da doença, fazer essa autoanálise. É muito importante. E continua aqui, Emmanuel: o plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos. O plano espiritual mais elevado segue fielmente a lei divina. Não há nenhum ato, nenhum pensamento, nenhum sentimento, absolutamente nada contrário à lei divina. E um dia nós vamos conseguir esse alinhamento. Agora, não vamos conseguir de forma passiva, sem uma ação da nossa parte, sem um movimento, sem um esforço nosso. O nosso avançar para frente e para o alto depende de um único ser em todo o universo: nós mesmos. E continua aqui Emmanuel: além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Olha só o que Emmanuel diz, né? Que a doença incurável traz benefícios. Olha, toda dor, qualquer tipo de sofrimento tem uma única origem: nós mesmos. Qualquer desconforto que nos advenha, vamos analisar: como é que eu cheguei a esse ponto? Qual a contribuição minha para que eu adoecesse? Física, espiritualmente, emocionalmente. O que eu estou fazendo para que
esta dor tenha surgido em mim mesmo. Então, a dor, na verdade, é a consequência da nossa ação negativa. Então, ela vem em forma de dor. E a dor, ela nos leva a repensar, a retificar. Até porque, no atual estado evolutivo em que estamos, o nosso caminhar vai depender única e exclusivamente de nós. Ninguém vai nos colocar no colo e nos levar para a frente, para o alto. Nós vamos ter que caminhar com as nossas próprias pernas. Então, a doença incurável, a dor, o sofrimento, na verdade, eles são simplesmente a consequência das nossas ações contrárias à lei divina. E ainda bem que temos a nossa irmã dor para nos avisar, olha, errou aqui, vamos consertar. Porque senão nós não iríamos evoluir. E continua aqui Emmanuel. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Olha só. Se não existissem as consequências ruins das nossas ações contrárias à lei, nós iríamos nos corrigir? Vamos pensar nisso. Nós iríamos nos corrigir? A resposta que eu dou a essa pergunta é não. Não iríamos nos corrigir. E continua Emmanuel. Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Olha só, sem o aguilhão da dor, sem o resultado nefasto das nossas ações contrárias à lei, nós não iríamos nos preocupar em mudar, em nos alinhar com a lei divina. Nós não faríamos isso. É muito claro. Se não dói, eu vou mudar. Para quê? Time que está ganhando, não vou mexer. Vou continuar assim mesmo. Então vamos agradecer. Na verdade, devemos agradecer a dor e o sofrimento. Quando vier, não temos que lamentar, nos desesperar, chorar. Temos que pensar o que foi que eu fiz para chegar a esse ponto. Qual foi a contribuição que eu dei para que eu esteja agora doente, numa cama. Então, a dor é aquela campainha, aquele sinal de alerta para nos dizer: saia dessa visão, mude a sua forma de pensar, agir e sentir. E deveríamos agradecer a nossa irmã dor, hoje e sempre. E continua aqui Emmanuel. Observamos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas mobilizadas para a guerra de extermínio e contemplamos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Olha só o que nós fazemos. Observamos as dádivas de Deus, e diz Emmanuel, nas grandes descobertas da ciência, do conhecimento humano, sendo utilizadas
para o extermínio, para a guerra, para guerrear com os irmãos de jornada. Então, é por isso que ele completa aqui: contemplamos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde nós nos recolhemos para meditar, para ir em busca dos porquês. O porquê que eu estou nessa situação de doença, de dor, de sofrimento. Qual foi a minha contribuição para que eu chegasse a esse ponto? É exatamente essa a função da nossa mestra dor: nos chamar a atenção para nós mesmos, para que possamos nos observar de forma honesta, sem passada de mão pela cabeça, forma honesta, identificar exatamente aquilo que estamos fazendo, contrariando a lei maior. E aí, a nossa irmã dor, nossa mestra, eu chamo de mestra, ela nos indicará a necessidade de mudarmos, de nos alinharmos àquilo que é justo e correto, que irá nos trazer uma paz, uma alegria de forma permanente. E aqui temos uma outra questão que é proposta ao nosso irmão Emmanuel. Questão de número 102. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Esta é a pergunta. Se os espíritos podem atuar sobre a flora, sobre os elementos da natureza, para nos auxiliar, para atenuar as nossas dores e sofrimentos. E aí, Emmanuel responde o seguinte: as entidades amigas podem diminuir se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provações individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Olha só o que ele nos diz aqui: que as entidades amigas, os nossos irmãos espirituais, podem nos auxiliar, podem inclusive até, se estiver dentro da lei do merecimento, nos curar. Mas tudo isso ocorrerá se tal ação estiver alinhada com a lei divina, lei de causa e efeito, lei de merecimento. Agora, como é que nós vamos nos alinhar a essa lei para aproveitarmos esse auxílio que vem do plano maior? Simplesmente uma análise, uma autoanálise que temos que fazer sobre nós mesmos. Como é que nós agimos perante a vida, perante aos nossos irmãos? Quais pensamentos que dominam a nossa mente? Quais os desejos que nos impulsionam durante a nossa existência? O que queremos? O que buscamos? O que desejamos? E, de forma conjunta, fazer uma análise sobre as orientações do Mestre Jesus,
para sabermos se estamos agindo de forma alinhada com a lei maior, que é a lei divina, que Jesus nos trouxe. E ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, se queremos ser felizes, saudáveis, se queremos fazer o nosso progresso de forma tranquila e suave, temos obrigatoriamente que agir, sentir e fazer dentro, completamente alinhado com a lei de Deus, que está explicada pelo nosso Mestre no seu Evangelho de hoje. Sigamos Jesus, se quisermos, se queremos ser felizes. E assim, fechamos mais um estudo do nosso livro O Consolador. Espero que eu tenha sido claro, espero que vocês tenham aproveitado essas lições que Emmanuel sempre nos traz, e em caso de alguma dúvida, podem entrar em contato comigo no canal do YouTube. Estou à disposição dos meus amigos. E muita paz. Fiquem com Jesus. Graças